Olá, crianças! Começa agora mais um programa Coração Puro. E no programa de hoje nós teremos Versículo do Dia. Deus vai falar com você. E também histórias bíblicas. E uma historinha interessante da palavra de Deus para você aprender, crescer e edificar a sua vida. E um bate-papo super especial com a psicóloga Rafaela. E ela vem aqui hoje para dar dicas às mamães, porque ela também é mamãe. Tem 3 crianças, uma escadinha assim, 1 ano e 8 meses, 3 anos e 5 anos. E ela tem uma rotina bem acelerada e vai dar dicas para nós, mamães, para vencermos o nosso dia. Não perca até o final o programa Coração Puro, que começa agora. O versículo de hoje está lá em Salmo, capítulo 127, versículo 2. Vamos ler juntos? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Hoje em dia nós estamos ouvindo falar muito sobre a crise, não é verdade? Até mesmo as crianças estão atentas, ouvindo tanto falar nessa crise o tempo todo na televisão, falando que o mundo está em crise, que a economia está em crise, que tudo está em crise. Mas quem tem Jesus pode confiar em Deus, porque é o que a palavra de Deus diz. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, quer dizer, tem muitas pessoas que ficam acordando super cedo, indo dormir bem tarde, fazendo jornadas de trabalho exageradas. Olha lá, comer pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Você sabia que é Deus que dá o sono a você? Quando você sente sono, à noite é normal. E você pode dormir. Tem muitos adolescentes, jovens, estudantes que nos assistem também. E a gente sabe que tem dias que tem prova, trabalho, você vai ficar até mais tarde estudando um pouquinho. Mas que isso não seja a sua prática diária, nem a sua rotina. Seja equilibrado e saiba que aquele momento que você estudou durante a tarde, durante a manhã, o que você trabalhou, Deus fará render. E fará com que naquela 1 hora, 2 horas que você estudou, faça com que valha muito mais do que 7 horas de estudo na madrugada. Entenderam? Então, saiba que Deus dá aos seus amados o sono. Vamos ler mais uma vez. Inútil vos será levantar de madrugada, viu só? Inútil. Repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Salmo 127, versículo 2. Qual vai ser a história de hoje, Priscila Mazo? Olá, crianças! A historinha de hoje vai falar sobre a sogra de Pedro. Vamos aprender juntos? Então, olha só, vai falar da sogra, né? Sogra, muitas pessoas não gostam da sogra, mas Pedro amava muito sua sogra. Ela era muito querida e boazinha para ele. E a Bíblia nos dá bastante exemplo de pessoas que eram assim exemplares. Sogras que eram mesmo dedicadas a seus genros, a sua família, que não estavam ali só para defender o filho, mas também estavam ali
para defender o seu genro. Ontem mesmo, crianças, eu estava na casa da minha mãe com meu marido e eu achei tão engraçado que eu disse uma frase e o meu esposo disse outra. E a minha mãe defendeu o genro ao invés de defender a filha. Eu falei, puxa vida, você gosta desse genro, hein? Minha mãe e o meu marido se dão muito bem. É uma sogra e genro que se dão muito bem. E vamos ver, eu acho que era assim com Pedro e com a sogra dele. E Jesus entrando lá na casa de Pedro, olha só que privilégio. Jesus foi visitar o Pedro, foi na casa do Pedro. Viu que a sogra dele estava muito doente. Ela estava com febre. Você já teve febre? Ai, é muito ruim, né? A gente passa mal, sente frio, sente calor. E a febre mostra que alguma coisa não está bem no nosso corpo. Uma infecção, algo muito grave pode estar acontecendo. E a sogra de Pedro estava com febre. Mas Jesus, que é lindo, maravilhoso, olha o que ele fez. Ao ver a sogra de Pedro com febre, tocou-lhe na mão e a febre a deixou rapidinho. Jesus somente tocou na mão da sogra de Pedro e a febre sumiu. E levantou-se e começou a servi-los. Ah, como ela era boazinha! Ela é muito boazinha, a sogra de Pedro. Ela estava doente, caída na cama, com muita febre. Foi só Jesus curá-la que ela já se levantou e já começou a fazer as coisas. Você conhece algumas mulheres que são assim? A sogra de Pedro é assim, a minha mãe também. Para ela ficar deitada na cama só se ela estiver morrendo mesmo de dores, porque ela não para um segundo. Ela já se levanta e começa a fazer alguma coisa. Vamos agradecer a Deus por essas mulheres abençoadas, né? E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos que estavam enfermos. Então, neste dia, Jesus não só fez um milagre na vida da sogra de Pedro, e Pedro ficou muito feliz, porque aquela sogrona era daquelas que ajudava bastante. Mas, além disso, depois, mais à tardezinha, trouxeram também endemoniados. Aquelas pessoas que estavam atormentadas pelos demônios, por espíritos do mal. Tá vendo? Olha só, igual eu já falei, muita gente pensa que não existe demônios, mas a Bíblia é muito clara, que trouxeram-lhe muitos endemoniados e Jesus, com a sua palavra, expulsou deles todos aqueles espíritos maus e curou todos os que estavam enfermos. Algumas enfermidades, sabiam que às vezes até o inimigo que coloca nas pessoas? Algumas enfermidades são consequências de nossos atos. Então a pessoa lá bebe a vida inteira, fuma a vida inteira, usa drogas e acaba ficando doente. Claro, porque são coisas que fazem mal. Mas há enfermidades que não são até por essas causas. São enfermidades que o inimigo vem mesmo e coloca na vida da pessoa para atormentar a pessoa. Mas Jesus pode libertar você de qualquer mal, de qualquer doença, de qualquer enfermidade, seja ela causada por consequências naturais, como também causadas por inimigos, por demônios. Então vamos pedir a Deus hoje para que Jesus liberte você de qualquer mal, de qualquer doença. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, lá no Velho Testamento já estava anunciado. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Você conhecia essa palavra? Você sabia disso? Que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades? Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele levou sobre si as nossas doenças. E por isso nós não precisamos mais ficar doentes. Tá algum problema ainda dentro da sua casa? Alguma dificuldade? Então vou ensinar uma oração para vocês. Você vai orar assim: Senhor Jesus, tira esse mal da minha casa, esse demônio, essa doença, essa tristeza, essa confusão, saia em nome de Jesus. Amém. Então, ore com fé, ore em nome de Jesus. Agora nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho mais Coração Puro.
programa Coração Puro. E agora é a hora do bate-papo gostoso que a gente tem aqui, onde a gente sempre aprende, né? Programa Coração Puro agora trazendo dicas para os pais também, né? Um quadro novo aqui no programa, espero que vocês estejam gostando. Hoje eu trouxe para conversar com a gente a psicóloga Rafaela. E ela, além de psicóloga, mãe de 3 crianças lindas, e vai falar pra gente sobre como impor regras e limites aos filhos. Olá, Rafaela, bem-vinda. Oi, muito obrigada. Rafaela, como que eu faço, eu e as mamães que estão em casa, porque a gente acha muito difícil isso, colocar as regras e os limites para os filhos? É necessário ou é melhor deixar à vontade? Não, é muito necessário. É muito importante. Até para o próprio andamento da rotina ali familiar. Se não existir regras e não existir limites, vira um caos, todo mundo estressa, fica cansado, os pais não aguentam, né? E fica uma coisa assim, difícil de lidar. Porque é um convívio diário ali, né? Se não existir, vira uma bagunça. Mesmo com um filho só, vira uma bagunça. Tá. Para crianças pequenas, vamos pegar aí essa faixa etária igual tá as suas filhas, de 2, 1 aninho a 5 aninhos. Essa fase que eles mais aprendem, né? Se a gente deixar à vontade, né, pequeno, quando são pequenininhos, depois é mais difícil para colocar. Sim. As regras e os limites, eles têm que ser introduzidos na vida da criança gradativamente. Você não vai vir com uma lista pronta e vai sentar a criança e já, olha, é assim, o bebê. É assim, não. Você vai introjetando isso na vida dela aos poucos, no convívio, no não pode, né? Então ele já vai interiorizando aquilo, olha, a mamãe fez uma cara de não, que ela não gostou, então não pode subir em cima da mesa, né? Não pode. E aí, conforme vai passando o tempo e a idade, a criança ela vai percebendo, né, isso dos pais. Só que assim, existem regras dentro da casa da gente que é diferente, vamos supor, na sua casa, na minha casa, diferente na sua. E regras que, em geral, funcionam fora na sociedade. Vai funcionar na escola, vai funcionar lá na aula de natação, né? São regras que se tornam gerais, para o convívio mesmo, em sociedade. Tá. E quais são as principais regras assim, que a gente coloca para as crianças pequenas? Que você pode nos dar ideia? A princípio, a criança, quando tá naquela fase lá de bebê e engatinhando ali, a gente tem que tomar mais cuidado ali com perigos, isso, né? E tentando tirar a criança e mostrando, olha, não pode, isso quebra, não sobe aqui. E depois, conforme vai crescendo, já pegando a idade da minha 5 anos, já começar a estabelecer algumas regrinhas em casa. Olha, jogou o brinquedo ali, ela já tem autonomia para ir lá pegar, guardar, Ela sabe? já guarda, Sim, Rafaela? Tem que falar, olha, você brincou, né? Agora é hora de guardar. Né? Porque ele tem que entender que aquilo eu pego faz tudo parte. E guardo tudo numa... Ai, meu Deus. Tem que ir ensinando, né? Pega a criança, coloca lá uma caixa, vamos guardar com a mamãe. O exemplo. A gente ensina os filhos com exemplo. Não só falando, né? Falando. Mostrando, olha, é assim, vem guardando aqui, ajuda, né? E colocando, e eles vão aprendendo. E cada vez, conforme vai aumentando a idade, você vai aumentando as exigências, né? Com eles. E daí é importante o papai e a mamãe estarem unidos nessas regras e limites. Porque que adianta eu falar que ele tem que guardar o brinquedo e vem lá o papai, não, eu guardo pra ele. Não, de maneira daí já não nenhuma. funciona. O casal, o pai e a mãe tem que estar unânimes em como vai ser o funcionamento daquela casa, como vai ser a criação daqueles filhos, né? Não dá pra mãe agir jeito e o pai agir de outro, porque daí confunde a cabeça da criança. A criança vai escutar quem? Né? A mãe falou sim, o pai falou não e a criança fica ali no meio como? E agora? Né? Lógico que a tendência dela é ir para aquilo que ela quer. Se ela tá querendo fazer alguma coisa, a mãe não deixou e o pai deixou, ela vai. Então é muito importante o casal tomar decisão ali, unânimes no que é melhor pro filho, porque é a educação do filho. O filho dá trabalho educar. Né? Exige muito, cansa, né? Porque se você... É muito mais fácil ir lá e catar o brinquedo do que ficar ensinando ele pegar sozinho. Sim,
muito mais fácil pra gente, né? A princípio, mas e depois, quando vai crescendo? Que a bagunça vai aumentando. Vai virando né? uma adolescente. Vai virando adolescente, você já não dá conta mais daquilo. Por enquanto, é só os brinquedinhos que tá ali, que você deu pra ele. Mas depois ele já começa a buscar outras coisas de fora, trazer, e daí, como é que fica? Então tem que ter responsabilidade desde pequeno. Sim, as responsabilidades de acordo com a idade, né? Uma coisa que o Luquinhas faz é calçar o tênis sozinho. É bom. Então, aí ele já sabe que é a responsabilidade dele. Então eu troco ele, coloco toda a roupinha, ele tem 2 anos e meio, né? Mas o tênis pode calçar sozinho. E ele vai e ele se sente importante, sabe? Então, você vai dando autonomia pra ele, A né? sua de Cuidar. 5 anos já se troca sozinha A também? minha de 5 anos, ela toma banho. Lógico que de vez em quando tem que ir lá dar uma fiscalizada, mas toma banho, escolhe a roupa, se troca. Escova os dentes. Escova os dentes, isso faz parte da rotina, né? Já acorda, vai escovar os dentes. Olha, quanta responsabilidade. Aí, ó, você que tá deixando seu filho aí muito folgado, tá vendo? Vamos prestar atenção nisso. E voltando naquele assunto que a gente falou ontem, né, Rafaela? Que a criança tem que ter autonomia, você falou. Sim, a mãe tem que dar oportunidade para esse filho ir se desenvolvendo. Né? Não adianta criar aquele filho como um bebê para sempre. Ele tem que ir se desenvolvendo, ele vai ser um adulto, né? E ele tem que aprender a fazer as coisas para a própria sobrevivência dele. Né? Então você tem que ir dando essa autonomia. A mãe tem que ir mostrando pro filho, olha, você consegue fazer isso, então você faz, né? Você é capaz, vai e faz. E isso vai estimulando ele a fazer. Tem uma pergunta que eu acho que bastante gente gostaria de saber. Quando a gente sai passear, principalmente no shopping, porque em Maringá, né, onde você vai passear, a gente vai no parque brincar de vez em quando, vai ali, vai ali. Mas o mais fácil que tem é ir no shopping, porque lá já tem os brinquedos, já tem a praça de alimentação, já tem tudo, parece que é uma coisa tão prática, né? Então tá, como fazer os filhos se comportarem no shopping? Olha, como fazer, né? Eu saio com as minhas 3 no shopping, lógico que tem uma ou outra, acho que até por causa da questão da idade, quando tá muito pequenininho, a gente tá colocando ainda aquela questão de limite, de não pode aprendendo. Aprendendo. Aí tem a mais velha que já sabe, já, né, se comporta. E é mais fácil até quando tá as 3 junto, porque são 3 níveis, né? Já estão em 3 níveis ali. Uma ainda não tá muito ligada, a outra já tá entrando no ritmo e a outra já tá no ritmo. E elas se copiam. Ai, que legal. Né? Então aí mostra lá, ó, a Tatinha tá sentada ali, fica igual ela, senta ali, agora é hora de comer, né? E aí isso vai ajudando, né? Então, conversar em casa? Conversar antes de sair, olha, nós estamos indo passear, vai ser assim, a gente vai comer e depois de comer, aí vocês vão ter o tempo de brincar. Aí a mamãe vai levar vocês no brinquedo, vai, né? E vai mostrando. E isso já vem dialogando, porque todas as vezes que você sair com ele, você já dialogar, já vai criando ali na cabeça dele a expectativa referente ao lugar que ele tá indo. Né? Vamos supor que vai num aniversário infantil. Lá já sabe que é mais... o ambiente é mais à vontade. Então, não tem tanto... Agora, quando vai, vamos supor, num casamento. Olha, agora é a hora que a gente vai esperar. E depois vai ter, né, horário de brincar. Tem que sempre estar colocando isso pra criança. Né? Ela precisa entender. E uma criança de 2 anos, igual o Lucas, 2 anos, já entende, Rafaela? Sim. Pode explicar que entende. Entende. Só que a gente precisa ter paciência também, porque eles vão testar. Eles vão testar aquilo que a gente tá falando, né? Olha, se você não se comportar, então... não adianta também, uma coisa que é bom frisar, é assim, você tentar colocar pra criança e depois, como castigo, né? Um castigo, você colocar coisas impossíveis, né? Fala assim, ó, você não obedeceu, então você vai ficar agora um mês sem televisão. Será que você vai conseguir deixar essa criança 1 mês sem assistir televisão? Então, aquilo que você diz acaba não ficando coerente com a... Aí ele não acredita mais em nada. Não, ele vai falar, minha mãe falou que eu ia ficar 1 mês, eu só fiquei 1 dia, né? Então, isso daí já começa a aparecer pra criança e eles percebem. As crianças, desde muito pequenininha, eles percebem até onde eles vão com os pais. Eles testam os nossos limites e a gente precisa estar preparado pra isso. E ser firme. Ser firme. Gente, não é fácil não, hein? Mas então assim, no caso de uma birra lá no shopping, pega a criança, leva para um cantinho para conversar.
Sim, a princípio, a primeira atitude que a gente tem até no impulso é tentar conter a criança, né? Porque tá ali num ambiente com outras pessoas, então você quer tentar conter, distrair isso. Procura distrair já nessa distração, já conversando. Olha, isso que você fez não pode aqui. E já ir colocando pra criança entender. Se você fizer de novo ou nós vamos embora, mas você tem que cumprir aquilo que você tá falando. Falar que vai embora, tem que ir. Tem que ir, se fizer de novo tem que ir. Você tem que procurar falar aquilo que você vai fazer. Não adianta você falar alguma coisa só pra ameaçar. Porque ele vai entender daqui pra frente que ameaças também não significa nada. Né? Então você ameaça lá e no final você faz diferente daquilo que você falou. E nós pais fazemos muito isso. Eu vejo, não só eu, mas muitas outras mães, a gente ameaça. Falando, ó, nós vamos embora, hein? Ó, nós vamos embora. E não vai embora coisa nenhuma, né? Porque você tem que comprar, você tem que fazer as coisas. Né? E as crianças vão percebendo. Como que a gente vai atuar essas regras e limites com os avós? Porque, gente, Rafaela, depois que vai pra casa da vovó, volta tão manhoso. O que acontece? Olha, os avós é um problema à parte. Por quê? Porque eles já não têm mais aquela tarefa de educar. Então eles estão ali só pra curtir mesmo. E eu acho que tem até um pouco de... Eles até gostam de dar uma pitaquinha pra provocar a gente, porque pra mostrar, olha como é que foi difícil pra mim, né? Então, e na verdade, o filho tem que entender que os pais são responsáveis pela educação. É lógico que hoje em dia, no mundo que está hoje, muitos avós fazem esse papel, né? De cuidar dos netos e estão ali em primeira mão ali. Eles que cuidam, os pais, por N motivos, né? Mas a gente, que nem no caso, que eu tenho as minhas filhas e eu cuido, eu procuro estar à frente da educação delas. Né? E coloco de forma Mas a vovó sutil, estraga um pouco. As vovós estragam um pouco, mas assim, a gente sempre tá lá com jeitinho. Ai, não deixa comer doce antes da comida. Não deixa. Aí a avó vai lá e dá a bala, né? Já, mas então aí você tem que partir pro segundo ponto. Que é, olha, aquela avó vai vir ali, ela vem quando? Ela veio só passear? Então será que compensa o desgaste ali com a família? Por causa daquele momento que a avó tá ali com o neto? Às vezes não compensa, entendeu? A avó vem passear, visitar e você vai criar, né, um clima ruim. Porque me desautorizou, porque... Não. Então, porque a regra era que ele catava os brinquedos e a avó pegou. A avó foi lá e assumiu aquela tarefa. Aí eu vou brigar, não. Sim, mas depois você pode colocar pra criança, olha, aquilo foi quando a vovó estava aqui, mas aqui em casa funciona dessa maneira. Então vai ter que continuar do meu jeito. Né? E a criança tem que entender isso. Mas ter sabedoria também pra não desgastar ali com as vovós, né? Desgastar a relação familiar. Às vezes a gente faz isso. Faz sim. Às vezes a gente fica assim, mas é minha obrigação, é minha autoridade, né? É meu filho. Mas assim, tem que ter um pouco de paciência também com as avós, até pra criar um ambiente agradável pra aquela criança ali. Ela não se sentir deslocada ou sentir que tá criando atrito na família. Porque criança percebe tudo, né? Então a gente tem que ter ali uma ponderância, relevar um pouco, faz bem. A vida é simples, né, Rafaela? A gente que complica. A gente que complica. Vendo, mulheres? Em nome de Jesus, né? Que Deus nos dê essa sabedoria aí do alto pra gente ser mulheres sábias, equilibradas e tá com o termômetro sempre na temperatura ideal. E quando sairmos fora, né, pedimos a Deus ajuda e também nos policiarmos, né? Fazer igual a Rafa falou, busca o escape. Vai tomar banho, vai dar uma volta, vai, né? Para que tudo colabore com o nosso lar, que é o plano de Deus para nossa vida, a nossa família. Rafaela, agradeço você mais uma vez. Hoje nós falamos sobre regras e limites. E amanhã nós temos mais bate-papo com a psicóloga Rafaela. Não saia daí que eu já volto. O programa Coração Puro já está no final, mas lembrando que diariamente nós estamos aqui trazendo palavra de Deus, versículos do dia, bate-papos especiais para você. E o programa de amanhã está imperdível.
Ai, mas que peninha, hein? Temos que ir. Um beijo. Até mais. Tchau. Programa Coração Puro. Oferecimento Reco Lingerie.